Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, foca, Band of Brothers, que deu origem a esta série Band of Brothers, lançada pela HBO. Tanto o livro quanto a série vão contar para nós a história do 56º Regimento de Paraquedistas, ali da 101ª Divisão Aerotransportadora do Exército Americano, ou seja, uma divisão de paraquedistas que foi criada em 1942 para combaterem na Segunda Guerra, combaterem ali no fronte europeu. A ideia desde o começo e como foi e como aconteceu, era formar esses homens, preparar esses homens para eles descerem de paraquedas atrás das linhas inimigas, descerem de paraquedas já dentro do território ocupado pelos alemães, que no caso aconteceu no dia 6 de junho de 1944, mais conhecido como o Dia D. E assim, o livro é muito bacana. Eu já havia assistido a série várias vezes e é interessante assim, eu alugava a série, né? E alugava várias vezes, todo ano, pelo menos umas 2 vezes eu alugava. E um belo dia eu fui na locadora e a dona da locadora quis vender. Ela quis vender porque ninguém mais alugava. E eu aluguei, olha só, tá bem, tá novinho, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Oi. Olha só. Tá novinho, tá vendo? Tá bem. Tá usado, né? Mas peguei por 50 pila, meu irmão. Então, assim, né? Eu tava pesquisando na internet para comprar, tava na média de 299. Comprei por 50, 90 aqui todos os episódios. Fiquei muito feliz porque era uma coisa que eu queria muito. E depois de assistir a série, eu fiquei sabendo do livro. E aí eu fui na nossa querida Amazon e comprei o livro. Foi lançado pela Bertrand Brasil. E o livro é antigo. A série, se eu não me engano, é de 2003. O livro foi lançado em, acho que 1994, parece. Deixa eu conferir. O livro foi lançado em 1992. Enfim, mas vamos lá, deixa de enrolação. O que a gente tem aqui? A Easy Company, que é essa companhia, então, ela tem um papel importantíssimo na guerra, dado os feitos deles ali no fronte europeu. Essa companhia foi criada em 1942, lá em Toccoa, na Geórgia, e o objetivo de criar essa companhia é exatamente isso: você descer então com esses paraquedistas ali atrás das linhas inimigas. Só que a Easy Company era uma companhia de elite. Havia o critério para entrar na companhia era assim muito difícil. Os treinamentos deles eram muito difíceis. O treinamento físico era muito mais árduo do que o treinamento físico das outras companhias, das outras divisões. E detalhe é que todos eram voluntários, e mesmo sendo voluntários, passaram então por todo esse treinamento mais difícil. O primeiro comandante, o primeiro líder da companhia Easy foi o Herbert Sobel. Eu vou colocar aí a imagem dele para vocês verem. Só que o Sobel, assim, ele não era um cara dos mais amigáveis. Ele era muito rígido. Algumas das coisas que ele cobrava chegavam a ser até injustas dos soldados. Pra vocês terem uma ideia, quando algum soldado chegava atrasado de uma folga, ele colocava o cara para cavar uma trincheira de 6 metros de largura por 6 de comprimento e por 6 de fundura. Quando o camarada acabava de cavar essa
trincheira, ele ia e mandava o cara encher ela de novo, era só para punir mesmo. E assim, só que ele teve um papel fundamental. Os próprios soldados vão dizer isso, aqui no livro eles vão relatar, os próprios membros da companhia, que a companhia se tornou a melhor companhia por causa dele, por causa do treinamento rígido, por causa do tanto que ele cobrava. Mesmo eles tendo raiva, tendo ódio dele, inclusive havia até a discussão quem que iria matá-lo no campo de batalha, porque é aquela ideia, né? No campo de batalha, vários tiros para todo lado, pode ser que você seja atingido por fogo amigo, acontece. Mas enfim, mesmo assim, ele foi o cara que criou a companhia, ele foi o cara que fez a companhia ser a melhor companhia ali do exército e ter aqueles feitos que tiveram, feitos heróicos, enfim, importantíssimos para a Segunda Guerra Mundial. Depois, enquanto o Sobel ele era o comandante, ele tinha um tenente que era o Dick Winters, Richard Winters, conhecido também como Dick Winters. O Winters, ele era totalmente diferente do Sobel em relação aos soldados. Ele era um cara bem mais humano, ele era um cara que os soldados gostavam dele, enquanto o Sobel era alguém que os soldados tinham medo, respeitavam por medo. O Winters era alguém que realmente havia conquistado o respeito deles. Eles chegam a dizer que com o Winters eles iriam para a água, iriam para o fogo, iriam para onde fosse, dado o caráter dele. E realmente ele foi um cara assim fantástico. Os feitos dele durante a guerra é uma coisa fascinante. Enfim, o Sobel, ele, ao mesmo tempo que ele tinha essa rigidez, ele era totalmente desorganizado no contexto de guerra mesmo, no contexto de combate. Ele não tinha condições de liderar a companhia, ele se perdia geograficamente, ele não sabia ler os mapas, ele sempre contava então com um sargento ali junto com ele para ajudar isso nos treinamentos, né, onde que ele estava, ele sempre se perdia. E os soldados então, eles fazem meio que um motim, quando eles estavam já prestes a embarcar para ir realmente para a batalha, não querendo que o Sobel fosse o líder deles. Em outras circunstâncias, eles seriam provavelmente fuzilados por isso, por motim. Mas o general Sink, que era o comandante geral, ele entende aquilo e ele afasta o Sobel. Eles iriam abrir um outro campo de treinamento, ele envia o Sobel para lá e ele coloca então um outro tenente para liderar a Easy. Então a gente chega no dia D, que é o 6 de junho de 1944, quando os aliados vão fazer aquele ataque em massa ali na França, na Normandia. A companhia Easy vem então nos C-47, que são os aviões, né, que eles treinaram e obviamente iriam saltar. O comandante da Easy, que me fugiu o nome agora quem era, eu vou colocar aí para vocês, ele morre, o avião dele cai, explode, morre. Quando eles caem ali, quando eles pousam, melhor dizendo, toda a companhia, eles estão muito dispersos e a pessoa mais graduada que se tem agora é o Richard Winters, ele que é o cara mais graduado, e ele então assume o comando da companhia Easy. E aí o livro começa a mostrar pra gente o desdobrar de várias campanhas que a companhia Easy teve na Segunda Guerra. Então, primeiro, dia D, o Winters reúne todo o povo, ele tem uma batalha, e é interessante como que a série vai mostrar isso, que o exército americano está desembarcando ali na praia de Utah, mas os alemães eles têm algumas armas, alguns canhões de longo alcance que estão atirando na praia de Utah e estão impedindo os soldados de desembarcarem ou estão causando muitas baixas. Então o Winters com a companhia é enviado para localizar essas armas e para destruí-las. E eles têm assim um trabalho fantástico, porque as armas estão praticamente em linha, atirando em direção à praia, e eles vêm pelas pontas ali dentro das trincheiras e eles vão avançando, matando os alemães, colocando
colocando explosivos naquelas armas e destruindo elas. E foi uma manobra tão fantástica para aquele combate, para aquele contexto, que até hoje ela é treinada, ela é repetida em treinamentos no exército, dado o sucesso que foi e a importância que teve ali. Encabeçada pelo Winters, que na época era o Tenente Winters. Depois, eu vou fazer uma colinha aqui. A gente tem então a Batalha de Carentan. Você tem depois a famosa Batalha Market Garden, que foi quando os aliados vão para a Holanda, para tomar a Holanda, e não foi uma coisa muito bem sucedida, né? A Holanda, enquanto o dia D foi um sucesso, Market Garden não foi tão bem sucedido. Depois você tem o que para mim assim é uma das batalhas mais fantásticas da guerra, que é Bastogne, que é aquela batalha na floresta. A série vai relatar isso de uma forma fantástica. As cenas são assim maravilhosas. Você tem Bastogne, como eu falei. Você tem Hagenau, que é também uma patrulha que eles fazem para poder pegar soldados alemães do outro lado do rio, de onde eles estão, para interrogar e tal, para colher informações. E você tem depois eles chegando na Alemanha, e é muito bonito, e eu digo bonito, não me entendam mal, eu digo bonito a produção da série. Por outro lado, é muito triste, é impossível você não se emocionar com o episódio aqui da série, que é relatado de forma breve no livro. No livro é relatado de forma assim, muito rápida, mas a série vai explorar mais, que é quando eles chegam a um campo de concentração que havia ali na Alemanha. Eu vou colocar o nome do campo aqui também, porque agora eu esqueci. Mas a cena na série é bem pesada, de quando eles libertam. Então, na verdade, os alemães haviam fugido, deixado os judeus ali, e é justamente o intérprete, né? Porque vamos pensar, são americanos na Alemanha, num campo de concentração onde você tem judeus, você tem poloneses, você tem ciganos e tal, e o soldado americano, que era o tradutor, que falava o alemão, que foi lá para traduzir, ele era judeu também. E ele parece que descobre ali em primeira mão que aquele campo de concentração era destinado ao povo deles. Enfim, a Alemanha foi um lugar interessante para a companhia, foi um lugar onde eles foram muito bem tratados. Eles vão relatar aqui no livro que a Alemanha, para eles, durante toda essa campanha da guerra, foi o que mais se aproximou dos Estados Unidos em relação de fazer comparação, de ser parecido, né? Então eles gostaram demais de chegar na Alemanha por causa do povo, por causa do lugar e tal. E finaliza tanto o livro quanto a série com eles caminhando para o final no famoso Ninho da Águia, lá na Alemanha, onde era a casa do Hitler. Houve uma disputa ali para ver quem que iria tomar o Ninho da Águia primeiro, seriam os americanos ou os franceses. O caminho que os americanos tentaram passar estava bloqueado, eles não queriam flanquear porque o Hitler, mesmo já tendo suicidado, ele havia deixado ordens para que a SS resistisse em forma de guerrilhas locais e tal, mas o Coronel Sink manda com que eles flanqueiem então e invadam para não deixar os franceses entrarem. Enfim, assim, eu tô pegando aqui de uma forma muito generalizada, só para vocês terem noção do que se trata, da amplitude. E eles são, então, os primeiros a entrar no Ninho da Águia, que era a famosa fortaleza de Hitler, e tomar ela. Nesse meio todo desse período, o Winters, que havia se tornado o comandante da companhia, ele é promovido a capitão. De capitão, ele é promovido a líder do batalhão. Então ele não pode mais pegar em armas, ou melhor dizendo, ele não está mais em combate, né? Ele está agora meio que na parte mais burocrática. Um outro comandante é colocado, o Musi é morto
por fogo amigo. Eles estão caminhando numa linha de trem e eles tinham uma senha, né? A pessoa pedia a senha, falava Flash, o outro tinha que responder Thunder. E o Mose, quando ele ouve Flash, ao invés dele responder Thunder, ele responde o nome dele e ele leva um tiro, amigo de um soldado americano, falece. Quem vai ser colocado no lugar dele é um outro tenente que era assim... o famoso Norman Trincheira, é o apelido que eles colocaram nele, porque era uma pessoa extremamente despreparada, era um cara protegido de alguém da cúpula, não tinha preparo nenhum para ser líder de uma companhia como aquela, e tem uma batalha lá que ele trava, ele não consegue agir no meio do fogo cruzado. Então o Capitão Spears, que era um capitão que havia várias lendas sobre ele, havia a lenda de que ele havia dado um tiro na cabeça de um soldado porque o soldado chegou bêbado, havia lendas em torno dele de que ele havia primeiro pegado ali vários prisioneiros de guerra alemães, oferecido cigarro para eles e depois fuzilado todos eles, e era um cara assim muito... era o típico soldado americano mesmo. E aí nessa batalha, quando esse tenente, o Norman, ele trava, o Spears assume. E tem uma cena interessante aqui, que é contado tanto no livro quanto na série. A série mostra que tá aqui o campo de batalha, americanos aqui, alemães aqui. Ele sai correndo, porque você tem os alemães aqui, você tem uma companhia aqui, americana, e a outra companhia está aqui. Então ele precisa atravessar. Ele sai correndo, ele atravessa no meio dos alemães, dá um recado aqui e volta correndo de novo. Até os alemães se espantaram e não atiram nele. Era um cabra macho mesmo. E ele assume então o comando da Easy. E nesse meio tempo, o capitão, que agora é Capitão Winters, é promovido a major. Torna Major Winters. Você vai ver na série, no início de cada capítulo, relatos, entrevistas com os combatentes sobreviventes. Já estão velhinhos, já, inclusive muitos. Hoje, né, em 2019, a série foi gravada em 2003, como eu já falei. Hoje, 2019, 16 anos depois, muitos já faleceram. O Major Winters faleceu em 2013. Mas é emocionante ver os relatos deles e ver o quanto que eles estavam ligados. O livro vai mostrar um pouco melhor do que a série, as realidades da guerra. Por exemplo, os caras chegaram a ficar 90 dias sem tomar banho. Os caras chegaram a ficar vários períodos comendo só a ração que o exército dava. A situação é muito crítica. Não é esse glamour todo que às vezes a gente vê e a gente pensa vendo filmes e até mesmo séries, né? Estou indicando uma série, mas não é esse glamour todo. A guerra é algo terrível. E assim, ler sobre isso nos faz pensar, nos faz refletir mais sobre a história do mundo, sobre como que uma ideologia política ela pode dizimar milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o nazismo matou cerca de 6 milhões de judeus. A guerra toda foram mais de 60 milhões de pessoas mortas, de 39 até 45. Então assim, quando você começa a ver essas realidades e ver que pessoas comuns foram tiradas do seu dia a dia, foram tiradas da sua vida e levados para um outro país, para um contexto totalmente diferente, para lutar, para matar outras pessoas. E como que isso, repito, não é esse glamour todo de chegar e ficar atirando em inimigos. Você tem que pensar que os inimigos, os soldados em si também tinham uma vida antes e também tiveram que sair dessa vida para ir lá lutar, para ir lá matar outras pessoas. Você tem, claro, quem está certo e quem está errado, né? Quem está lutando pelo correto e quem está lutando por aquilo que não é correto. E nesse caso a guerra é válida. Então, se um grupo de pessoas se levanta e começa a fazer maldade, é válido que um outro grupo se levante para proteger os mais fracos. E sim, peguem armas para fazer isso. Mas isso não é nada bonito, isso não é nada saudável. Enfim, assistam a série Band of Brothers, leiam o livro para terem mais informações. Depois eles fizeram
uma outra série, um outro livro chamado O Pacífico, que enquanto aqui Band of Brothers está contando a história da guerra no fronte europeu, o Pacífico, como o nome diz, está contando a história do fronte lá no Pacífico, da guerra contra os japoneses, nesse contexto ainda de Segunda Guerra Mundial. A luta começa quando os japoneses invadem Pearl Harbor, né? Mas enfim, é isso, essa é a dica de hoje, essa é a conversa de hoje, bem generalizada, talvez depois eu faça vídeos mais específicos sobre a Segunda Guerra, que é um tema que eu gosto muito, mas é isso, Band of Brothers, de Stephen Ambrose, livro e série, a nossa resenha de hoje. Até mais, tchau, até a próxima.